espiritualidade superior, vem a mandado de Deus, e o próprio entendimento do que é Deus também é uma coisa muito ampla, né? Apesar de que Kardec deixa muito claro também que é inútil a gente ficar batalhando, degladiando entre nós para saber, para ter um conceito conciso mesmo, exato, seguro do que é Deus, porque é algo muito além do nosso entendimento ainda, como se nós fôssemos o pre-K, né, antes do jardim da infância ainda, né, aquela escolinha maternal, querendo ensinar para esses alunos de 3, 4 anos de idade os cálculos mais complexos do último ano de uma engenharia física, por exemplo, engenharia de matemática, de física, do que quer que seja. Né? Então, está muito além da nossa compreensão. Mas os existem desde John Huss, Jean Hus, ou qualquer seja a pronúncia, porque a literatura se refere a ele como várias maneiras, mas aqui nos Estados Unidos chamam de John Huss. Né? John Huss foi um sacerdote católico na ocasião, o que hoje chamamos de Tchecoslováquia, aquela região da Boêmia antigamente. Né? E ele foi o primeiro que realmente encarou a corrupção e a mentira da Igreja Católica, da Igreja Romana, que dominava aquela mais em domínio. Né? Ele, já falamos sobre ele aqui numa ocasião, ele traduziu as escrituras para a língua local e começou a ministrar a missa dele na igreja em que ele era responsável, na língua local, o que já foi um absurdo e já chamou a atenção da administração superior da igreja, e ele foi chamado e advertido. E ele explicou os seus motivos, né? E naturalmente é claro, gente, se nós estamos falando aqui em português, que é a nossa língua mais fácil, embora a maioria de nós entende bem inglês, mas era obrigatório na ocasião. O latim era a língua oficial da Igreja Católica, onde quer que a igreja fosse, se estabelecesse. Fosse principalmente naqueles países, a maioria dos países era de origem árabe, como chamamos hoje de árabe, né? Mas a língua oficial era o latim. Então ele desafiou a ordem superior da igreja, o que trouxe muito mais consolo para o público que o ouvia. Agora as pessoas entendem realmente a palavra de Deus e, sobretudo, de Jesus. Porque ele era um defensor da pureza doutrinária de Jesus, não da Igreja Romana, de Jesus. Isso aí já foi um outro desafio grande para a igreja, porque começava agora a mexer nos interesses financeiros doutrinários, da igreja. E ele passou a combater também algo que já era estabelecido e sobreviveu por mais ou menos 3 séculos, que eram as indulgências. As indulgências eram títulos vendidos a preço de dinheiro para aqueles que queriam aliviar a passagem para o outro lado. Então, esses desencarnassem, que fossem romana prega até hoje, conforme o valor pago, ele ia estabelecer o tempo que ele ia ficar no purgatório, ou mesmo passar de liços direto para o céu, conforme a soma paga. E isso prevaleceu, gente, por uns 3 séculos. Até que em 1567, finalmente, depois de muita briga, né, eu estou falando de John Huss em torno de 1340 e alguma coisa, e ele viveu mais algumas décadas, quando foi finalmente queimado pela Igreja Romana, né, como herege. Porque ele desafiou o primeiro desafio grande dele, né, com a Igreja foi traduzir, né, e falar
a missa na língua local. Depois ele combateu também as indulgências e várias outras disparidades, e algumas delas prevalecem até hoje, nos dias de hoje, na Igreja Romana. Bom, queimar em praça pública, como queimaram vários outros seguidores fiéis do Cristo. Mas esse, em particular, Jesus chamou ele no cantinho e falou, olha, você passou no teste também. Eu fui para a cruz, você foi para a fogueira. Então você é um verdadeiro cristão, eu vou te dar uma missão ainda mais pesada. Só que dessa vez você não vai ser queimado, não. Você vai ser... vão te espetar, vão te machucar com palavras, com ideias, com ameaças. Mas até uma missão muito importante, muito pesada, que vai clarear minha palavra deixada sob o véu das parábolas, né? Porque naquela ocasião que Jesus esteve pessoalmente, ele não podia falar tudo porque não seria entendido. E se ele falasse com a clareza, essa clareza teria chegado aos dias de hoje completamente distorcida. Então ficou sob o véu das parábolas, e essas parábolas são amadurecidas ao longo do tempo. E chegado os 1800 e pouco, né? Lá na França, Jesus manda de volta o Jean Hus, e agora deram um nome para ele, nome de berço, de Hippolyte Rivail. Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso popular querido do coração Allan Kardec. Então agora ele trouxe aquela missão, ele reencarnou com essa missão de ser o codificador. Então ele já tinha uma carga muito grande, mais um entendimento, aquelas coisas. Pedirei ao meu Pai que envie um outro Consolador que permanecerá entre vós e falará de tudo que eu falei e esclarecerá mais. Então, visivelmente, claramente, Jesus não falava de uma outra pessoa, porque se ficará eternamente entre vós, não será uma pessoa encarnada, porque ninguém fica encarnado eternamente, né? Nós temos algumas décadas de vida na Terra, mas uma doutrina. E aí mandou o Consolador, que a gente apelidou de Consolador, né? Que é a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita também é imexível. É imexível. O livro dos Espíritos é non-negotiable, não negociável, imexível. Não há o que alterar no livro dos Espíritos, porque ele foi cuidadosamente elaborado desde das primeiras cartas de Kardec para os médiuns, para quem ele escreveu. Depois a gente pode falar sobre a história de como o livro dos Espíritos chegou, né? Para quem ainda não conhece. Mas o livro dos Espíritos também é um código imexível, apesar de que já está sendo elaborado para ser publicado, se não me engano, em 1º de outubro, um livro que é capaz de vender muito no meio espírita. Eu estou imaginando isso. O título desse livro é O Livro dos Espíritos adaptado para o século XXI. E vem com Kardec na capa ainda. Eu estou dizendo que possivelmente seja vendido, muito vendido no meio espírita, porque o espírita que conhece a doutrina espírita mesmo, o verdadeiro espírita, ele pode ficar curioso de ver o tamanho do disparate que vai ler naquelas páginas. Mas nós não vamos falar sobre isso agora, também não. Então, Jesus, né, desafiou a violência oficial do judaísmo. O Jean Hus desafiou a hipocrisia e a corrupção da Igreja Romana. O que sobra para nós desafiarmos agora? Nos resta agora nos apegarmos ao bom senso para identificarmos com facilidade os falsos profetas. Então, eu vou me referir muito ao capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a leitura feita hoje, Frutos, também já deu bastante, já jogou bastante sementes, né, no caminho adiante do que eu iria falar. Contra o falso profeta, já existe uma vacina, né, desde do século XIX, chamada doutrina espírita. Exatamente por tudo isso que eu falei.
é um código supervisionado diretamente pelo Espírito de verdade. E o Espírito de verdade só cá para nós, eu estou falando isso baixinho aqui, só entre nós e o pessoal da internet, que eu acho que o Espírito da verdade era Jesus. Mas isso eu estou dizendo que eu acho, tá? Leiam, estudem o livro dos Espíritos, as 1019 perguntas, e concluam por si mesmos, tá? E mais a introdução, que é muito importante ler a introdução, estudar a introdução do livro dos Espíritos. Eu vou ler na íntegra o Atos dos Apóstolos, o capítulo 3, o versículo 6. Percorreram, falam aqui, né, de Paulo de Tarso e Barnabé, os dois juntos. Percorreram toda a ilha até Pafos e acharam um judeu chamado Bar-Jesus. Uma palavra, Bar-Jesus. Mago e falso profeta, que vivia na companhia do procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Esse chamou Barnabé e Saulo, já era chamado de Paulo na ocasião, e exprimiu-lhes o desejo de ouvir a palavra de Deus. Então, gente, aqui, ó, até na época de Jesus, contemporâneo de Jesus, né, já havia um falso profeta que estava lá, ele convivia dentro do palácio desse procônsul Sérgio Paulo, um pouco mais ao sul, se eu não me engano, na região da... me fala a memória agora, se era na região da... Não era da Babilônia. Ok, depois a gente vê sobre isso também. Mas é só para... O importante é ressaltar que na época de Jesus, inclusive com um nome parecido com o dele, Bar-Jesus, né, havia um falso profeta agindo até que o bom senso do procônsul Sérgio Paulo o levou a chamar Paulo e Barnabé, né, Saulo e Barnabé, para falar com ele sobre Jesus. E esse falso profeta foi logo, ganhou o cartão vermelho. Né? O falso profeta ele precisa de muita promoção, ele precisa de uma audiência, porque ele gosta de ser promovido. Ele não gosta de ser duvidado. Os espíritos venerandos que sustentaram Kardec na codificação, eles exortam a questionar as comunicações mediúnicas, as mensagens que vêm, principalmente aquelas mensagens que trazem de alguma forma algum tipo de instrução, de diretriz. Questionar, analisar e até mesmo duvidar e perguntar de novo à entidade. Porque é muito fácil, nesses momentos, a gente começar a descobrir, separar o joio do trigo. Porque o falso profeta, como as pessoas também de falsa modéstia, eles se melindram quando alguém duvida deles. Não é assim? Muitas vezes nós mesmos nos melindramos. Está duvidando da minha palavra? Já o espírito superior, como Jesus, por exemplo, quantas vezes Jesus foi testado? Chegaram para ele uma vez, mestre, trazendo a mulher, né? Essa mulher foi surpreendida em adultério. O que vamos fazer com ela? Jesus pergunta, o que diz a lei? A lei diz que ela será apedrejada até a morte. Jesus falou, cumpra-se a lei. Mas que atire a primeira pedra aquele que estiver completamente livre de pecados. Aquele que nunca pecou antes. Jesus nunca derrogou nem a própria lei dos homens daquela época. Jesus era sábio e sabia que já chegavam para ele com más intenções para pegá-lo em alguma forma de expor. Né? Da outra vez, mestre, é justo pagar imposto aos romanos? Na Roma invadiu a terra deles, fez deles escravos, exigiam dinheiro deles através de impostos.
Então, agora o novo profeta, que estava ganhando popularidade, eles têm que dar um jeitinho, porque o Sinédrio também estava ganhando a parte deles, desses impostos, sempre ganhou, nunca deixou de ganhar. Então, mestre, é lícito pagarmos impostos a César? O que Jesus faz? Dá-me uma moeda dessas que vocês pagam. Porque Jesus não estava preocupado com o dinheiro da época também, embora ele já soubesse de tudo. De quem é essa cara aqui na moeda? É de César. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, todas as maneiras que tentaram levar Jesus para uma armadilha, Jesus estava superior àquilo tudo, porque ele conhecia o coração daquelas pessoas. Ele já sabia as intenções, ele sabia mais do que toda aquela multidão somada. Jesus era um conhecedor de tudo com muita antecedência. Era o único, já naquela ocasião, né? Espírito perfeito que passou por aqui. Isso sem contar que ele participou do planejamento do planeta Terra. Então, era até brincadeira desafiar Jesus. Nós não chegamos a esse grau de perfeição, mas se estudarmos, não estou dizendo pegar o livro, folhear, ler as páginas mais bonitas, interessantes, e não tem figura nenhuma para a gente ler, estudarmos pelo menos a codificação. Não estou dizendo os quase 500 livros psicografados pelo Chico, os quase 400 psicografados por Divaldo. Não estou falando todos esses, não. Eu estou falando pelo menos os 5 livros principais de Kardec, os 5 livros da codificação, já teremos recursos suficientes para distinguirmos com facilidade o falso profeta do verdadeiro profeta. Daquele que fala com o coração e daquele que fala mal com a boca. Né? Então, o falso profeta, ele gosta de promoção. Ele precisa de promoção, porque ele sabe que só através da promoção que a palavra dele vai se espalhar. E muitos conseguem, porque encontram ouvidos que prontinhos para receber qualquer tipo de informação, como antigamente, como os nossos irmãos do tempo de Jesus, anteriores a Jesus, como sempre houveram esses irmãos, porque nem todos nós estamos no mesmo nível de entendimento. Nem todos nós estamos no mesmo nível de evolução. Então, sempre haverá falso profeta e sempre haverá verdadeiros seguidores dos falsos profetas. Basta dizer que os falsos profetas da atualidade, que muitos de nós podem facilmente identificar, são alguns mesmo exibindo, né, milionários. E exibem propriedades, exibem templos, né, ricamente construídos nos dias de hoje. Então, a inteligência deve estar a serviço do bem, deve estar a serviço do progresso. Para isso, a divindade manda esses profetas na frente, sempre, geralmente para abrir caminho, ou para esclarecer, ou para ensinar as massas. E aí, a gente volta lá nessa lição de hoje, sobre os frutos, que a Ana Beatriz leu. Frutos é o título daquela lição. E fala da árvore e fala do fruto. Nós vimos isso no Evangelho. Conhece-se a boa árvore pelo bom fruto que ela dá. Conhece-se a má árvore pelo mau fruto que ela dá. Não é verdade? Aí a gente entra no mérito dos frutos que a gente vem com esperança colher na casa espírita, que a gente vem procurar, a gente vem buscar na casa espírita os frutos. A casa espírita, como eu iniciei a minha fala aqui hoje, está atrás do microfone desse, é uma responsabilidade muito grande. Porque na casa espírita existem estudantes avançados. Muitas vezes nós estamos falando aqui para alguém que está muitos anos à nossa frente em estudo e em compreensão. Está sentado e ouvindo a nossa palavra e facilmente vai identificar alguma distorção na nossa fala. Mas, principalmente nos dias em que a casa se enche muito, não estou dizendo agora, nessa época de pandemia, que a gente está podendo admitir aqui na nossa casa 20 pessoas no máximo para assistir.
Em outras casas, os números variam, tudo de acordo com a proporção estabelecida pelas autoridades de saúde, né? Mas, geralmente, né, nos tempos comuns, que a gente chamaria de normais, nos tempos normais, eu já entrei em casa espírita com 1.000 pessoas na assistência. Casas espíritas lá no Brasil são enormes, né? Casas espíritas com 750 lugares, como era a casa que eu mais frequentava lá no Brasil. Então, e lotava. Os 750 lugares disponíveis eram todos tomados nas reuniões doutrinárias de terça e quinta à noite. Eram 750 pares de ouvidos, né? 1.500 ouvidos, alguns não tinham uma orelha, mas eram 1.500 ouvidos, né? 750 pares de ouvidos ouvindo quem estava falando ali na frente. E desses ouvidos que ouvem, muitos deles saem dali, praticam lá fora aquilo que aprenderam lá dentro. Agora vocês imaginam se a palavra sai distorcida, sai errada, e aquela pessoa de boa fé e pouca análise vai lá fora e pratica, começa a praticar, começa a ensinar aquilo que aprendeu distorcido. Vai ser também um falso profeta, sem saber que está sendo, né? Proporcionalmente. Então, a função principal da casa espírita é educar o homem, né, do ser, educar o ser para a sociedade, para ser um bom cidadão, para ser uma boa pessoa, para poder realmente desencarnar melhor do que encarnou, que é o mínimo que a gente deve fazer numa encarnação. Não é o fenômeno. A mediunidade é apenas uma das ferramentas naturais para a evolução do homem, que a casa espírita, com mais propriedade, ensina como funciona. O fenômeno mediúnico não é o objetivo principal do centro espírita. É um dos meios que a espiritualidade nos esclarece, que a gente tem de utilizar como uma ferramenta para servir melhor ao nosso próprio irmão, encarnado ou desencarnado. Estabelecendo assim, né, aquela comunicação entre os dois mundos, que é a coisa mais natural e mais comum desse mundo. Nada fantasmagórico, nada que deva ser escondido atrás de preconceitos religiosos muito mal estabelecidos. Então, fala-se eu gostaria só de uma nota minha aqui, de Alcione, no livro Renúncia. Ela fala, né, a mensagem do Evangelho precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Primeiro, conhecida. Conhecimento a gente pode adquirir sentando numa cadeira e lendo. A gente pode ler em pé também, quem quiser. Mas a gente senta no banco de uma escola por muitos anos e adquire muito conhecimento. A gente pega um livro espírita, a gente lê, a gente adquire conhecimento da doutrina espírita. Aí a segunda fase é ser meditada. Agora nós vamos começar a digerir aquilo que aprendemos, digerir o conhecimento. Não basta só conhecer, temos que analisar. E é esse um dos pontos altos da doutrina espírita, a fé raciocinada. Ainda nos exortando mesmo a espiritualidade superior a não aceitarmos aquilo que a nossa razão não considera correto. Então, analisado, o nosso julgamento de bom senso aceitou, aquilo é correto. Se o bom senso, segundo o nosso entendimento, não aceita como certo aquilo, não é correto. E o espírito Erasto, ainda um dos mensageiros, né, que deram sustentação à codificação de Kardec, ele exorta ainda claramente isso que ficou muito divulgado entre nós. Uma coisa que a maioria dos espíritas traz isso muito bem assentado na memória. É melhor rejeitar, duvidar, questionar e mesmo rejeitar 9 verdades a admitir uma mentira. Então é melhor que a gente, segundo esse conselho sábio, a gente deixar de aceitar 9 verdades, porque a verdade é verdade. Ela não muda, a verdade é realidade.
a verdade estará sempre lá, inexorável, imexível. Quando nós tivermos ouvidos de ouvir e olhos de ver aquele assunto, nós vamos reconhecer que é verdade. Então, a verdade não muda. A gente pode deixar para entender melhor depois. Agora, a mentira, ela deve ser rejeitada imediatamente. A falsidade não deve dar um passo a mais se estiver na nossa competência parar aquele passo. Então, vamos lembrar sempre de Erasto. Melhor adiar, melhor recusar 9 verdades do que admitir uma só mentira. E a gente vê que é uma sequência da maturação da verdade, comparando, né, fazendo essa analogia com a árvore. É uma sequência de ação. A semente não traz a árvore, a semente traz em si o princípio vital, o princípio daquela realidade. Como os profetas da antiguidade, como os grandes executores das grandes verdades foram sacrificados, como Jesus foi à cruz, como John Hus foi à fogueira, né? É atribuída ao Martinho Lutero, ao Calvino, né? Os grandes movimentos reformatórios da Igreja, e menos mencionam o John Hus. Ele viveu um século antes do Martinho Lutero. Mas nós sabemos, sendo ele, né, depois trazido sob outra envergadura ainda mais importante, nós espíritas devemos mais respeito a esse nome, né, o John Hus. Então, a semente, ela primeiro é sacrificada, ela é enterrada, ela é socada debaixo da terra. E aí ela tem que sobreviver. É o processo natural. Ela começa a lutar pela sobrevivência. Ela agora vai procurar a luz do sol, que significa vida para ela. Então ela começa a se desenvolver mesmo no sacrifício. Ela começa a se desenvolver e ela vira raiz. E as raízes começam a crescer e estabelecer as bases sólidas, as bases firmes para aquilo que vem depois, que é o peso maior, que é o caule, o tronco. Imagine uma árvore grande, um sicômoro, vamos dizer uma sequoia, que é uma das maiores árvores conhecidas, né? Ela é enorme. As árvores que crescem, o próprio bambu, que atinge alturas incríveis, se não tem uma base sólida dentro da origem, uma raiz firme, bem estabelecida, bem plantada, não vai resistir lá em cima. Qualquer vendaval que passar vai derrubar. E aí o propósito foi derrotado, né? E aí nasce a árvore, nasce o tronco. E aí surgem as folhas. Mas o agricultor, quando planta uma semente, ele não espera chegar lá depois e ficar sentado admirando aquelas folhas maravilhosas das árvores. Muitas folhas são lindas da gente olhar, nos agradam a visão. Mas o propósito maior ainda vem depois. Ainda não chegou, que são os frutos. Aí as flores que também vão aparecer vão virar frutos. As flores são lindas, também agradam os olhos. As folhas dão sustentação ao metabolismo. As flores dão origem ao fruto. Aí vem o fruto. O fruto agora se desenvolve, amadurece e vai cumprir o seu propósito, que geralmente é alimentar a população, alimentar o ser. Não? Mas a fruta ainda traz em si novas sementes. A fruta não tem só o papel de alimentar aquele que precisa do alimento. Então é a nossa fase, gente. A gente primeiro senta, adquire conhecimento, aí a gente se fortalece o nosso intelecto, amadurecemos esse conhecimento com o raciocínio, através da nossa razão, e passamos agora à ação.
que é a quarta parte aqui dos conselhos da Alcione, na renúncia, na interpretação dela. Conhece a mensagem do Evangelho conhecida, meditada, sentida e vivida. Agora nós vamos viver a mensagem. Os seguidores da Boa Nova de antigamente, e mesmo do momento presente, né? Mas Paulo escrevia as cartas, e Paulo teve várias frases célebres que ficaram mesmo no coração daqueles que entenderam a mensagem cristã. E algumas dessas frases ressonam para sempre em nossas memórias, né? Ele dizia, por exemplo, que é o Cristo, eu já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então ele queria expressar que agora a mensagem do Cristo está sendo vivida através dele. E aí ele vai e coloca isso por escrito ainda naquelas cartas maravilhosas que ele escrevia e mandava para outros divulgarem também. Então ele exortava a essa diferença entre a mensagem e o mensageiro. Aquele que leva uma carta para o seu destino é um mensageiro. Qualquer um de nós pode ser um mensageiro. Ana Beatriz, por favor, leve essa carta para Celi. Ana Beatriz gentilmente vai pegar a carta e vai entregar para Celi. Agora, quando Paulo nos diz que nós somos cartas vivas da mensagem do Cristo, isso vai muito mais além. Agora, nós não somos aqueles mensageiros que vão sair e levar mensagem para outro. Eu não vou estar aqui atrás do microfone utilizando a boa vontade bondosos simplesmente para levar a vocês essa mensagem. Agora, Paulo nos exorta a sermos as cartas vivas. Nós somos agora a mensagem. Como é que nós somos a mensagem? Através da nossa conduta. É o que vai nos caracterizar como verdadeiros cristãos, como verdadeiros espíritas. É a mesma coisa. Então, o verdadeiro cristão é aquele que pratica os ensinamentos de Jesus. Não é aquele que só fala sobre os bons ensinamentos de Jesus e age de maneira diferente. Nós somos agora a mensagem viva, nós somos a mensagem, as cartas vivas do Cristo. E essa é a postura do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta fala com a própria postura. Ele fala com os atos. Não foi o que Jesus fez o tempo todo? Jesus, pouquíssimas vezes, no início do seu messianato, ele falava que ele era o Filho de Deus. Ele sempre se referia a Deus como meu Pai. Mas o que ele falou aí mais do que nós sabemos sobre nós mesmos? Quem aqui não é filho de Deus? Então Jesus não falava nada demais. É que o Messias que seria enviado, aquele com mais capacidade de realmente liderar o povo em direção à terra prometida que Moisés já procurava, mas que a terra prometida é o reino de Deus que está em nosso coração e não numa circunscrição do espaço, da terra ou de onde quer que seja no universo, né? Era um reino diferente, estava além da compreensão do senso vulgar da ocasião. Né? Ele não falou nada mais do que nós sabemos a respeito de nós mesmos, porque nós também somos da mesma essência de que Jesus foi criado. Jesus não era Deus, não é Deus, como alguns ainda afirmam até os dias de hoje. Jesus é um ser muito especial, sem dúvida. Atingiu a perfeição, que é o objetivo de todos os filhos de Deus. O verdadeiro profeta. Mas Jesus não se anunciava como um profeta, como alguém super especial que deveria ter toda a atenção para ele. Ele falava com muita delicadeza sobre o Pai dele, que é o nosso Pai. Então, os ouvidos de ouvir, como ele exortava também, ouçam os que tiverem ouvidos de ouvir. Ou seja, preste mais atenção nas minhas palavras, analise melhor.
as minhas palavras e você vai entender o que eu estou falando. Não é simplesmente, quando ele falava do céu, todo mundo olhava para cima e via as nuvens, pô, é para lá que eu vou, é lá que eu vou sentar numa nuvenzinha daquela, né? E aí os falsos profetas já iam e vendiam lotes no céu. Então, quando Jesus dizia, ouçam os que tiverem ouvidos de ouvir, é para ouvir toda a mensagem, que ouvindo toda a mensagem, eles iriam conectar o céu com Deus, com o pecado, com o inferno, né, com aquelas coisas todas, e analisar melhor e saber que aquilo tudo era alegoria. Né? Mas foi tudo feito de acordo, tudo sabiamente, muito bem desenhado. Então, o falso profeta se conhece também pela sua obra. Qual é a obra do falso profeta? Nenhuma. Nada permanente, nada duradouro. Todo falso profeta também tem o seu messianato tem tempo limitado. Não tem obras que fiquem. Conhece-se a árvore pelo fruto. Por exemplo, na nossa atualidade, que já esteve presente aqui conosco em Long Branch, que nós seguimos por muitos anos, agora mais do que nunca na internet, o nosso venerando amigo, irmão, Divaldo Pereira Franco. Quando se fala esse nome venerando, qual a sua obra maior que vem à nossa lembrança? Mansão do Caminho. Né? O que é a Mansão do Caminho? É uma obra que ele começou a construir há muitas décadas atrás, há mais ou menos 70 anos atrás, com o nosso muito amado irmão Nilson também, que nós tivemos a felicidade, a honra de conhecê-lo aqui nos Estados Unidos, né, com o Divaldo, aqui em Long Branch, aliás. Então, os dois fundaram a Mansão do Caminho, que só cresceu porque produz benefícios todos os dias, assiste a milhares de pessoas, deu o nascimento digno a milhares de crianças nesses anos todos, nessas décadas todas. É uma obra sólida, é um fruto de uma árvore boa. Quando se fala outro nome super venerando, Francisco Cândido Xavier, qual é o fruto desse profeta de Deus, vamos chamar assim? Qual a maior obra de Chico Xavier? A escrita. Né? Nos deixou mais de 400 e tantas, eu perdi o número exato, mas se aproxima de 500 obras publicadas. Uma vez até mesmo a Academia Brasileira de Letras disse que ele mereceria quantas, alguém perguntou, né, se o Chico mereceria uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E a resposta foi, quantas ele quiser. Olha aqui, grau de honradez, né? Que honra que ofereceram a esse homem. Reconhecido por toda a nação brasileira e outras partes do mundo também. Divaldo Franco, o Paulo de Tarso da atualidade, né, percorreu praticamente todos os países civilizados do planeta, levando a palavra de Jesus e o conhecimento da doutrina espírita. Então, esses verdadeiros profetas deixam obras com raízes. São as boas árvores que deixam obras, e esses frutos que eles deixam, já traz em si a semente que vai dar origem a novos frutos. E semente de qualidade. Os falsos profetas, não se ouve falar deles, porque eles desaparecem no tempo. Na atualidade existem muitos deles, mas em pouco tempo desaparecerão e não ficarão em nossas lembranças. Existem aqueles que duram mais tempo, né? Mais entre nós, criam fama, mas no dia que são descobertos, é uma vergonha tremenda. Né? Como temos um caso contemporâneo, né, nos dias de hoje, de um médium brasileiro, médium mesmo, com mediunidade, né, fazendo muitas curas, veio várias vezes por anos consecutivos aos Estados Unidos, fazendo curas aqui também, e recentemente foi descoberto, né, toda a fraude, né, uma fortuna guardada em dinheiro coletado, etc. E tal. Não vamos
também entrar nesse pormenor, mas é um dos grandes exemplos do falso profeta na atualidade. Médium, assistido pela espiritualidade, verdadeira mediunidade, embora ele fizesse questão também, ele sempre diz isso, ele foi muito honesto nesse ponto, ele não era espírita, não tinha associação com a doutrina espírita nenhuma, e o fato dele ter sido descoberto e exposto e causado toda aquela vergonha, a doutrina espírita não se abalou com aquilo, porque a mediunidade está ao alcance de qualquer um. A mediunidade orgânica é do ser humano, é uma lei natural na constituição do ser humano. Não é obra do espiritismo, não é invenção de Kardec. É tão real, é tão natural quanto a constituição dos intestinos, do cérebro, do fígado. Certo? Então, os médiuns, os falsos profetas que se dizem portadores de mensagens de Maria, de Jesus, alguns, já teve gente até mesmo que dissesse que é o próprio Deus. Mas Maria se manifesta lá no interior de Minas Gerais quase que toda semana, e ao vivo na internet ainda. Jesus manda mensagem diretamente para alguns médiuns. Só que essas mensagens não têm conteúdo equivalente ao grau de pureza de Maria ou de Jesus. Então, para quem conhece a doutrina espírita, para quem toma a vacina kardeciana, certo? Não vai se deixar enganar, não vai ser enganado pelo falso profeta. Na semana que vem, nós vamos ter a segunda parte dessa fala. Diga. Pode fazer uma pergunta nesse tema aí? Sim, claro. O Valdson vai fazer uma pergunta. Eu estou falando do pessoal de casa, que nós estamos ao vivo na Zoom. Esse exemplo que você disse aí do falso profeta, esse último caso que todos nós estávamos acompanhando no Brasil, a espiritualidade que auxilia o médium, qual o papel dela? Se eles são espíritos, vamos dizer, inferiores ou espíritos superiores que auxiliam esse médium a fazer esse trabalho, sabendo que de trás disso tem uma fachada toda por trás? Sim. A pergunta do Valdson foi a seguinte, com relação a esse médium que nós brevemente nos referimos, que é um caso atual no Brasil, como é que fica a espiritualidade por trás disso? Olha, da mesma forma que já ficou em anos anteriores também com alguns médiums que davam passagem ao Dr. Fritz, por exemplo. É um caso muito clássico, né? Dr. Fritz é um espírito que leva a sério a sua missão de curar. Mas ao longo do caminho, ele encontra médiums que, a um certo ponto da estrada, perde a seriedade. Ele se afasta. Por isso que vemos manifestação ao longo da história do Dr. Fritz, né? Fazendo trabalho através de diferentes médiums, e mesmo contemporâneos. Né? Então, esse médium que foi referido aqui, ele, no início de sua obra, ele podia ter ótima intenção. Certo? Então, a espiritualidade superior vê uma pessoa trabalhando, eles vêm e ajudam. Em qualquer departamento da vida, gente. Mas, principalmente no setor mediúnico. Né? Se você se propõe a ajudar uma pessoa que foi atropelada e ainda está debaixo de um carro, ali na rua, agora, nesse momento, você está lá sozinho tentando levantar aquele carro, tirar a pessoa, logo aparece mais um monte de gente de boa intenção, de bom coração, que se engaja naquele movimento. E vamos levantar o carro, logo o carro é levantado, a pessoa é retirada debaixo do carro. Da mesma forma, a espiritualidade faz. Os espíritos bons se aproximam dos médiuns bons. No momento que o médium deixa de ser bom, que a sua fruta começa a apodrecer ainda na árvore, a sua raiz começa a ser corroída pela vaidade, pela fama, pela obsessão, os bons espíritos se afastam. Mas ele tem a mediunidade, que é uma faculdade orgânica. Os maus espíritos se aproximam. E agora nós vamos trabalhar juntos. E ele continua trabalhando. Mas as características começam a ser... Essa diferença, essa
transição começa a ser percebida pelos olhos de ver e pelos ouvidos de ouvir. Então, os maus profetas, os falsos profetas continuam, sim, causando estrago. E cabe a nós, que nos esclarecemos através dessa vacina chamada doutrina espírita, identificar e evitar, e mesmo denunciar aos ouvidos de ouvir sobre os perigos desse caminho. Se você sabe que uma pessoa está caminhando na direção de um pântano que está coberto por uma névoa branca, que você não pode ver a água podre, você vai avisar, não vai? Não é assim? Mas, se você é um falso profeta, você vai primeiro deixar aquela pessoa cair no pântano para correr lá e salvar e dizer, eu sou o seu salvador. E tomar para si todas as honras da salvação. Assim é o falso profeta. Né? E, novamente, gente, os bons espíritos, os verdadeiros profetas, não se melindram com questionamento. Quando receberem uma mensagem espiritual, uma mensagem mediúnica, não soou muito bem, questione. Porque o falso profeta, ele vem também na mediunidade. Engana com muita facilidade o médium despreparado ou o médium vaidoso. E vale ressaltar, mais uma vez, mediunidade é uma função orgânica, não é privilégio espiritual dos eleitos. As más pessoas também trazem em si a semente. Então, é mais uma ferramenta nas nossas mãos que nós deveremos transformar em ferramentas do bom serviço, como várias outras que Deus deixa à nossa disposição. Certo? Então, na semana que vem, a gente continua com outro aspecto do falso profeta, bem além do que nós falamos aqui hoje. Eu agradeço profundamente aos seus ouvidos de ouvir e faço minhas as palavras de Alcione mais uma vez. A doutrina, a mensagem do Evangelho deve ser conhecida, meditada, sentida e vivida.